o start aí, a gente pode começar. Cadê? A minha live já tá. Deixa eu ver, eu acho que tá até no público já essa porra. Na hora que você der o start ele vai começar de. Não, tá no não listado. Não listado. Tá lá, já tá no Opa, ar. beleza? Como é que vocês estão aí? Já estamos no ar aqui com um pouco de atraso, mas qual que é a boa? Qual que é a boa, hein, seu Danilo? Hoje é dia 15 de junho de 2025. Que vocês sejam bem-vindos aqui à 13ª edição do Central da Resenha para poder falar de futebol, meu amigo. E principalmente, ó, a felicidade do corintiano. Para falar desse Sim, ele. vexame que o São Paulo passou com o Vasco da Gama pela última rodada. Eu estava satisfeito, Danilo, pelo fato de a semana começar a anteceder a Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes aí, a Copa Mundial de Clubes. Aí eu falei, beleza, né? O São Paulo vai fazer o favor de não jogar. Mas infelizmente, né, a dona CBF falou assim, não, vocês têm que jogar ali, principalmente num dia que é uma data festiva, né, para algumas pessoas especial essa data. E aí o final de noite foi estragado, né, por um sonoro 3-1 dentro do Morumbi, né? São Paulo não jogando absolutamente nada, né? E basicamente o nome do jogo foi o Ryan. Mas eu queria aproveitar aqui e chamar o Danilo para essa conversa aqui, já aproveitando, ó. Tá aqui as nossas redes sociais. Você pode deixar o teu like, pode deixar a tua inscrição, que isso ajuda demais o nosso conteúdo. Tá aqui, ó, desse ladinho aqui, ó. Também tá lá, ó, a rede social do Danilo, de Oliveira Danilo, tá? Lá no YouTube, transmissão agora. Temos aqui, ó, Central da Resenha, tá? E você também tá vendo esse conteúdo aqui pelo Fernando Pereira Lima 8, tá? Danilo, boa noite. E aí, como é que tá as coisas? E aí, meu nobre? E aí, galera? Boa noite pra todo mundo, boa noite pra você, boa noite pra galera que vai entrar na live, boa noite pra quem tá assistindo, boa noite pra você que vai assistir depois da gente lançar o vídeo aí, depois que acabar a live o vídeo fica aí pra você assistir. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver isso aí depois, então é isso, galera. Então estamos aqui mais uma vez e mais um Central da Resenha, transmitido ao vivo e simultaneamente três canais, tá? Então você vai ver aqui no Central da Resenha, você vai ver aqui no canal do Danilo, que sou eu mesmo, você vai ver aqui no canal do Fernando Pereira 8, tá? Que é o Fernando Pereira conhecido como Ózio de Osasco, tá? E você tem uma missão. Você que vai assistir esse vídeo aí, você tá assistindo ao vivo. Eu tô assistindo daqui a 15 dias. Você tem uma missão. Você tem que aqui olhar embaixinho aqui, ó, do seu YouTube, o botãozinho ali do gostei, do like, do gosto, não sei que idioma que você acessa o YouTube aí, e você tem que clicar. Assim, básico. Ó, o tempo que eu falei você já fez. Rapidão, tá bom? Então essa aqui é a minha responsabilidade, lembrar você que você precisa clicar no botão do like, aqui ó, E joinha, quanto que você paga para poder se inscrever aqui no nosso canal, Danilo? zero, R$ 0. Aqui ó, no Vasco que meteu três Infelizmente a no 1 no São Vasco. Paulo. Ao contrário do São Paulo, Infelizmente. ao contrário do São Paulo, aqui o Vasco aqui custa nada, tá bom? O São Paulo cometeu a Um crime. alegria pro torcedor corintiano, a alegria. Para alguns foi crime, para nós foi Foi um alegria de crime o que o São Paulo tomar cometeu. 3-1 no Vasco. E aí, Fernandão, hoje Tan- eu faço essa pergunta para você, meu amigo. Diga para nós, diga para o espectador aqui do Central da Resenha, do seu canal, do meu canal, o que você viu de São Paulo 1, Vasco 3 no Dia dos Namorados? Foi só amor ou vai pra friendzone? Por enquanto não apareceu uma louca não, mas enfim. A moral da história é a seguinte. O São Paulo, 12ª rodada, que nem eu falo, né?
36 pontos possíveis, São Paulo tem apenas 12. Empatou um monte, né? São Paulo já vem fazendo uma campanha de time, já tá seguindo a cartilha do time rebaixado. 33% de aproveitamento, né, do campeonato. Esperamos, né, obviamente, que Santo Paulo possa ajudar a nós também. E, né, que o time possa... Tem uma notícia boa pro São Paulino, né? E tem uma notícia ruim. A notícia ruim é que o time passou um vexame contra o Vasco. O nome da partida foi o Ryan, né? Acabou com o jogo, literalmente. A maioria das jogadas ali de perigo, gol e etc. E assistência, foi tudo dele. Mas essa é notícia ruim? Essa é notícia ruim. Essa notícia é maravilhosa! Bora lá! E a moral da história é a seguinte: se eu já falei aqui um absurdo aqui no meu canal, vou falar de novo aqui. Se o São Paulo em 5 rodadas não ganhar 3 partidas, fazer 9 pontos, eu vou torcer pro São Paulo cair fora de todas as Copas. Porque aí o foco vai totalmente pro brasileiro, né? E aí a gente foca ali nos 48 pontos. A moral da história hoje é essa: São Paulo precisa de 13 vitórias, 13, para poder escapar da zona da degola. E do jeito que o time vem apresentando o futebol dele, é um futebol horroroso, horrível, né? Espero que piore. Eu acho, né, tem alguns rumores aí. O Zubeldia já basicamente já pediu o boné dele. E ele tá na Argentina lá passando uma férias forçadas por causa do Mundial de Clubes. E talvez eu acho que ele não volte pro comando do São Paulo, que seria um alívio. Até porque a gente sabe muito bem que time de futebol adoram fazer uma panela para poder derrubar treinador, né? Então acho que Mas a Fernandão, panelinha... Oi? o que você acha aí? Qual que é a sua opinião sobre essa possível troca? Você acha que faz sentido trocar o Zubeldia agora? Ou seria ideal você esperar? Porque assim, tem uma situação que costuma acontecer muito no nosso querido futebol brasileiro, que é, você tem uma pausa dessa, você tem um mês aí de intertemporada, né? Pra quem não foi pro Mundial. Eles vão ficar Aí 15 dias de férias. Aí os caras eles têm alguns caminhos ali que costumam ser tomados, né? O cara realmente banca o trampo dele, fala assim, pô, beleza, você é o técnico, você vai levar esse time aí até o final do ano. Pra onde nós não sabemos. Mas você vai levar, o técnico é você. Banca o trabalho do cara. Aí você tem o cara que já vai falar, mano, acabou o ciclo, irmão, já tô usando esses dias aqui pra pedir o próximo. Os caras tá de férias mesmo, então já vai voltar com o novo técnico, então acabou, tchau. E aí você tem o outro que eu considero mais comum aqui, se você analisar, que vai dar esses dias, o cara vai tirar férias, ele vai voltar, comandar o time, vai ter essa intertemporada, né? Os caras vão ter ali mais 15 dias ali pra treinar. Volta no dia 23, tá? É isso, aí os caras vão jogar, aí vai perder 2 jogos, vai demitir o cara porque falou que não arrumou o time, teve tanto tempo de preparação e não fez nada. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre essa questão do Zubeldia? Você acha que deve ser o cara já encerrou, tchau, você acha que já deve trocar? Ou você acha que deveria dar essa oportunidade pra ele e falar assim, pô, vai contigo, amigo, você tem que dar jeito nesse negócio aí porque, pô, você já tá tempo suficiente aí, então é com você. O que você acha sobre essa questão aí? A moral da história que eu vejo assim por fora, né? Que nem eu falei pra você, eu adoraria ver um treinamento. Isso eu, Fernando, né? Adoraria ver um treinamento do São Paulo e lá no CT. Só que por enquanto eu ser CLT, não adianta fazer isso. Ir lá num dia, lá, ver como é que funciona, né? Ir lá para poder assistir um treinamento do São Paulo, para poder ver a condição física dos jogadores, a maneira que eles estão treinando, o que eles estão treinando, como é que treinam os goleiros, né? Quais são os treinos básicos que a gente sabe muito bem que, pelo menos pro torcedor são paulino, e principalmente aqueles mais antigos igual eu, e principalmente os mais velhos do que eu também, para quem assistiu a época do Tele, o que mais o Tele passava de treinamento era o treinamento básico. E hoje, né, eu vi um jogo do Mundial entre PSG e Atlético de Madrid. Ressalvas, tá?
Mas se você pegar os jogos antigos do Mundial que o São Paulo jogou, de 92 e 93, e até talvez acho que da época de 2000, vamos colocar assim a moral da história, né? O pessoal brinca bastante. São Paulo Prime, tá? O tal do Prime aí, que é o topo, né? É o topo. Então, Melhores. você via, tipo, o cara fazia um lançamento da lateral pra outra, virava o jogo, tabela, o cara chutava de longe, o cara tinha vontade pra poder jogar. E faz muitos anos que a gente não vê isso no São Paulo. Uma faísca que apareceu do São Paulo dessa época aí foi a conquista da Copa do Brasil, onde que o pessoal ali conseguiu, né, jogar e mostrar um bom futebol. Agora, no exato momento que o São Paulo está, né, que a gente observava, eu pelo menos observo bastante, porque querendo ou não, a mídia, ela vai muito em cima do Flamengo e do Corinthians, a gente sabe muito bem disso, principalmente o pessoal da Rede Globo ou de televisão, é onde que eles focam. E uma das coisas que eu percebi, não sei se você percebeu, mas eles sentem um ódio mortal do São Paulo. Quando vai passar jogo do São Paulo, eles parece que não tem uma cobertura igual do Corinthians ou igual do Flamengo, é diferenciado, tá? E assim, no atual momento do clube, eu não sei se o presidente e principalmente o presidente atual, ele não vai fazer isso, mas tem uns 11 caras ali que precisava fazer igual o Juvenal Juvencio. Foi, eu acho que o único presidente que eu vi fazer isso. Ele pegou 8 jogadores e mandou embora. É isso. Não vai, né? Tem Sabemos. alguns jogadores do São Paulo que não podem mais usar a camisa do São Paulo. Um que tá já de escanteio e estão tentando negociar ele é o Igor Vinícius. É um dos caras que não pode vestir mais a camisa do São Paulo. Eu acho que o tempo do Luciano já deu, né? Muito obrigado. Gosto muito dele. Você acha? Acho. Já deu tempo já do Luciano já. O que eu gosto do Luciano é ele jogando como segundo atacante. Segundo atacante ele é perfeito. Colocar o Luciano de 10, colocar o Luciano de meia clássico, colocar o Luciano pra ele tipo, eu quero ver ele lá na grande área. Ele tá vindo buscar a bola porque a bola não chega pra ele. Aí ele tá lá junto com o zagueiro. Ele já não tá assim na flor da juventude. Já não corre tanto, né? Então é difícil você ficar indo e voltando. A gente tem experiência. Eu, de vez em quando, eu tô com 39, eu nunca joguei campo, muito menos sou profissional. Mais um perna de pau e um péssimo jogador do que um bom jogador. Então a gente sabe a dificuldade que é você ter um preparo físico que precisa e que é difícil você jogar no campo. Aquelas coisas que a gente normalmente vê e fala assim, nossa, ele ganha pra isso. Mas vai lá você fazer isso. Vai lá. Correr, vai lá, dar carrinho, vai lá tocar a bola direito, vai lá ter visão de jogo, vai lá trombar com o cara, vai lá entrar quase esfolando os caras lá. Vai lá chutar a bola pra ver se a bola chega. Exatamente. Tem hora que você chuta a bola nem chega no gol, né? Então assim, Sim. são várias coisas que precisam ser feitas ali. Então assim, eu acho que o principal do São Paulo pra hoje, né? Essas férias aí, eu achei que o pessoal ia pegar esse tempo pra poder treinar. Pô, da hora, mano. Vai ter uma pausa aqui de 15 dias, vai treinar o time, vai ter esquema tático, vamos organizar aqui as coisas, tudo bonitinho. Mas não, meteram a férias, 15 dias. Agora, quem será que vai tomar conta do físico? A moral da história é essa, talvez o Lucas. O Lucas é um cara que faz isso. Agora, essa questão das férias eu entendo em partes, porque assim. é que eles chegaram já em janeiro para poder trabalhar por causa do Mundial de Clubes. Então eles estão compensando essa coisa das férias, ok. Mas o problema em si é que o time tá na draga. O time não tá no topo. Não tá igual Palmeiras e Flamengo. O time tá lá embaixo, velho. E o desempenho do time tá horrível. E você tem muitas dívidas para a tecla que a gente vai batendo.
O time tem muitas dívidas, a gente sabe muito bem. Tanto é que em outras resenhas que a gente fez aqui, eu falei pra você, é importante o Corinthians ter passado pra a fase de mata-mata da Sul-Americana. Porque querendo ou não ganha dinheiro. E o São Paulo passando, que nem passou para as oitavas, vai passar para as quartas talvez, vai ganhar dinheiro com isso. Copa do Brasil, vai ganhar dinheiro com isso. Só que o brasileiro, para mim, o brasileiro, ele deveria ser um dos campeonatos importantes que o São Paulo precisa focar. Essa história de deixar o brasileiro para depois, a gente sabe muito bem o que é que acontece. Só que o São Paulo não tem time para poder jogar 3 competições. Ele vai precisar cair fora de pelo menos uma. Então acho que vai ter que abrir mão da Copa do Brasil. Já que a Libertadores é tão importante para o São Paulo, abre mão da Copa do Brasil, foca nessas 2 competições. A resposta precisa ser assim, imediata. E aí chegou no jogo que precisava chão, fazer isso, pelo menos empatar com o Vasco, passou aquela vergonha, um frio desgraçado que tava ali. Normalmente no verão, quando abaixo de 6 horas faz um frio lascado. Eu fui uma vez só no Morumbi, em 2009, a apresentação do Paulo Henrique Ganso, São Paulo. Foi o São Paulo ganhando de 1-0 e o Rogério quase meteu um gol de falta. O pessoal falou pra mim, leva a blusa. Tava um calor desgraçado, falei, leva a blusa. Aí eu falei, beleza, né? Os caras já estão acostumados. Passou o primeiro tempo de boa. Quando abaixou o sol, meu amigo, começou a gelar lá. Meu amigo. E ó, jogou do São Paulo com o Vasco, foi 20 mil pessoas, que eu achei que foi muita gente ainda. Tinha falado pro Danilo e pra vocês. Acho que umas 5, 10 mil pessoas já tava ótimo lá. Foi 20 mil lá. Então quer dizer, o pessoal foi lá pra passar vergonha. E um frio desgraçado. Então assim, eles estão de brincadeira com o torcedor. A instituição, por mais que o São Paulo, sei lá, se exclua de todas as competições que tem no Brasil, ela vai ficar igual a Portuguesa. Portuguesa, pro torcedor da Portuguesa, ele tem o time dele para ele poder, de coração dele ali. A questão é que agora, numa situação que tá a Portuguesa, eles têm um time para poder torcer, para poder ver no competindo. São Paulo tá nas principais competições, né? Tá na Série A, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil. Então assim, você precisa tratar com um pouco mais de carinho as competições. E em relação ao treinador, eu acho que nem eu falei pra você em off aqui, sempre tem as panelas. E os caras faz corpo mole. Sim. Então assim, pra gente que tá de fora, a gente não vê. Pra quem tá lá dentro, ele sabe o que tá acontecendo. Ele vê as panelas. Aí o cara não quer jogar e tal, fica fazendo corpo mole, então não sei o que, ferra com o time, né, quando ele entra, não quer jogar, né, você vê que o cara entra numa tiriça, uma preguiça desgraçada, e ali é o ganha-pão dele. Então, tipo, tá caindo para ele todo mês, pode estar até atrasado, mas depois cai o salário. Agora o primeiro e o mais fácil de demitir é o treinador. Então se esses caras não estão jogando, a gente sabe muito bem. Se mandar o Zubeldia hoje embora e trazer qualquer outro, que eu acho, eu vou falar uma besteira aqui, tá? Se o Zubeldia tá falando na Argentina que ele tá balançado, né? Eu acho que seria interessante manter um pouco ele, porque o treinador do Fortaleza também tá balançando e eu acho que vou mandar ele embora. O cara pro São Paulo contratar é o Vojvoda. Seria uma ótima aquisição. Porque a campanha que o Fortaleza vem fazendo, eu acho que ele não vai conseguir ficar muito tempo lá. E o pessoal vai começar a pegar no pé dele lá. Trazer o Vojvoda pro São Paulo, acho que seria uma boa. Precisa trazer um cara novo, porque a gente sabe muito bem que as 5 primeiras rodadas, jogador quer mostrar serviço, eles vão jogar parecendo na Copa do Mundo, como se fosse final. E é os pontos que a gente precisa. 12, 15 pontos para sair dessa. Precisa fechar ali entre os 10 primeiro. Não na segunda parte da tabela. Então São Paulo está perigando, né? E contando com a sorte de outros resultados negativos dos outros times, entendeu? São Paulo não pode contar com isso, com o ovo no cu da galinha, vamos colocar assim. Tá? Dá uma olhada da história é essa. Se eu não me engano, acabei falando toda a resenha aqui, a gente deixou as redes sociais aparecendo. Se eu não me engano, Danilo,
o Corinthians empatou com. Foi com o Atlético Mineiro? Foi com o Grêmio. Com o Grêmio. Eu queria que você Isso. falasse um pouco desse jogo aí, se você viu, né? Ah, não, eu não vi na íntegra. Dessa Mas vez eu não dos melhores consegui momentos, assistir né? na íntegra. Não, eu consegui assistir uma parte do jogo ao vivo, só não assisti do início ao fim mesmo. Mas, cara, assim, do que eu vi, aí depois eu fui juntar com os melhores momentos e tal, fui dar uma olhada em estatística e tudo. É, cara, foi um jogo muito obrigado. Foi um jogo que mostra muito o que são as duas equipes nesse momento. É, o Grêmio é o perfil de time do Mano Menezes, que é aquele time meio reativo, brigalhão, meio chato de ver jogar, eu pelo menos considero assim, meio chato. Vocês vão ver que eu tô dando uma olhadinha pro lado, tá? Quem tiver ligado na live aí. Porque eu tô dando uma olhada na transmissão do jogo do Botafogo, tá? Que vai começar aí daqui a 50 minutos. Tô só dando umas Bom, muito olhadinhas. bom. É, mas assim, em relação ao jogo do Corinthians, foi aquele jogo lá e cá, mas não foi nada assim bacana assim e tal. Os dois times tentaram, os dois times tiveram chance, os goleiros fizeram defesa e tudo, mas não foi aquele jogo assim vistoso. Foi uma briga mesmo, foi assim jogo aquele jogo bem aguerrido dos dois lados. O Grêmio tinha saído na frente e aí o Corinthians empatou um golaço do Breno Bidon. Que aí é uma coisa que quem já assistiu aqui em algum momento o Central já me ouviu falar de uma coisa que me chama muita atenção, cara, que o jogador aqui ele não faz muito. Pelo menos na série B em diante, você até vê os caras fazendo mais. Tanto que quando você pega esses times na Copa do Brasil, sempre acontece, que é chutar de fora da área. Você tem jogadores que sabem fazer isso. Por exemplo, o Breno Bilon é um cara que tem qualidade para bater na bola, é um cara que sabe chutar de fato. Você tem outros jogadores no Corinthians, pelo menos no São Paulo também tem. Você tem outros jogadores aí que tem essa característica, mas os caras não usam. Cara, assim, porque o chute fora da área, para mim, ele é uma alternativa quando você tá com o jogo travado. Porque muitas vezes você tem uma oportunidade ali, você arruma um rebote, se você não acertar o gol, né? Às vezes você arruma uma bola parada, você arruma ali um escanteio e tudo mais, você arruma oportunidades para você se manter no ataque ou para você levar perigo pro cara quando você não consegue adentrar na área. Por exemplo, o Corinthians jogou com o Héctor Hernandes. Não é um cara alto. Eu vou ficar cruzando bola para esse cara? Ele não vai ganhar. Ele é baixo, ele não é um atacante forte, ele não é aquele cara que vai no mínimo disputar, que por exemplo, o Vitor Roque do Palmeiras é um atacante baixo, mas é um atacante que ele tenta disputar no corpo, porque ele é forte. Ele tem essa capacidade. Mas também não é o cara que você vai ficar cruzando bola para ele, porque ele não tem essa. Eu não tenho Ele, caguete. ele Golverret. não. Não, é uma coisa assim, não tem como um cara de 1,70 m, eu tenho quase 1,90 m, pra quem não me conhece pessoalmente, eu tenho quase 1,90 m. Se você vir pra disputar a bola comigo com 1,70 m, eu tenho vantagem sobre você no cruzamento. Você vai ganhar num posicionamento e tal. Mas se você jogar uma bola no alto, quem tem mais chance de ganhar? Eu, porque eu sou mais alto. Então é uma coisa natural. Eu não vou ficar jogando desse jeito. Então eu acho que o recurso de você tentar chutar uma bola de longe, de média distância ali e tal, da entrada da área, você arruma essas possibilidades. E aí você tem um cara como foi o gol do Breno Bidon, pô, foi um golaço, velho. Lembrou ali o Renato Augusto. Aquela puxadinha pro meio, ajeitou, chapou. Lá na caixa. Tchau. E aí foi isso, aí ficou aquela briga ali, tenta daqui, tenta dali. O Corinthians teve jogadores que voltaram ali da eliminatória, né, que ainda tentaram jogar. Ele colocou o Romero, ele colocou o Martinez, tentou colocar a galera ali ainda para complementar, mas pô, os caras tinham jogado 2 dias antes. Então é complicado também. E aí até pegando um gancho aí do que você falou sobre o São Paulo, acho que tem muita coisa que a galera não entende. Hoje em dia eu tenho esse pensamento, pelo menos. Aqui é complicado, porque é, em algumas resenhas aí que eu já participei, assim, de falar que eu acho que o formato do estadual deveria mudar e a galera não entende. Fala, pô, legal, campeonato estadual, não sei o quê. Aí o cara fala pra mim, mas tem que dar visibilidade pro time menor. Irmão, Eu acho que o Ronaldo falou, pra mim foi a melhor ideia que ele deu em todos os tempos.
tá? Quando ele estava tentando ser presidente da CBF. Ele falou que o campeonato regional poderia ser no formato da Copa do Mundo. Eu achei fantástico. É 7 jogos, filho. Mano, Funciona, eu discordo, funciona. velho. Funciona porque você vai ter menos jogos para você poder disputar. Você vai continuar tendo a visibilidade que você precisa para os times pequenos. E você vai ter pelo menos 10 jogos liberados aí para você se preparar um pouco melhor. E a gente sabe muito bem, né, Danilo, infelizmente, Irmão, que você precisa se hum, preparar muito bem para uma pré-Libertadores, porque você chegar lá na metade do Campeonato Paulista, aí você vai jogar um jogo de Libertadores importante. Aí chega na hora do vamos ver, você vê que o seu time tá jogando uma draga, igual foi o primeiro jogo do Mundial de Clubes. Foi basicamente isso, uma pré-Libertadores ali. Foi igualzinho o futebol, igualzinho. Não teve muita coisa diferente lá não. É isso. é que eu acho, de verdade, pra mim o time que disputa a divisão nacional não tem que jogar estadual não, irmão. Pra mim tinha que ser a escala como é em todo esporte olímpico, por exemplo. No esporte olímpico, você ganha aqui, ó, o seu campeonato da cidade, aí você vai jogar um campeonato estadual, aí do campeonato estadual você vai pro campeonato regional, aí você vai pro nacional, aí você começa a entrar na elite do esporte. Porque assim, ah, mas não vai ter visibilidade. Fala pra mim, você vai pegar então e você vai ficar assistindo lá Sertãozinho e Juventus da Moca. Mano, não é todo mundo que vai, irmão. Então eu penso que é o seguinte, o time que é pequeniníssimo lá, que tem 10 torcedor, esse cara tá no estadual. Esse cara tá no estadual. O cara que já tem uma relevância, ele tá na última divisão nacional. Eu imagino um formato seguinte, de você pegar e falar assim, ó, pô, tem os time meco aqui, o time que é recém saído da várzea, que se profissionalizou, esse cara tá no campeonato estadual. Porque ele consegue alugar um ônibus e consegue sair de São Paulo e jogar em Presidente Prudente. Esse cara consegue já. Ele tem um ônibus com 50 lugar que ele consegue levar a porra do time dele. Suave. É um time recém profissional, semi-profissional, que seja. Ele tá no campeonato estadual. O cara que ele já tá no nível acima, ele tá jogando no mínimo um campeonato regional, tipo assim, uma Copa Sudeste. É uma Copa Sudeste. Ele consegue alugar um ônibus e ir de São Paulo para Minas Gerais, jogar uma partida e voltar. Porque ele já tem uma estrutura básica ali de clube. Ele vai jogar, ele vai pro Rio de Janeiro jogar uma Copa interestadual. E assim nos outras regiões. O cara saiu dessa. Ele tá nessa Copa Interestadual, ele vai jogar uma última divisão nacional. Ele vai para uma série F, uma série G, sei lá que for. Uma última divisão nacional. Por quê? Você pegou os melhores times ali da região e aí você coloca eles num campeonato ali que o cara já começa a ascender no cenário nacional. O cara já começa a ir para cima. Vai, tchau. Aí o cara começa a subir de divisão de fato. Eu tenho essa percepção. Porque você consegue dar margem pro time se estruturar. Porque assim, ó, você pega o time pequeno. A gente tá falando do campeonato, a gente aqui de São Paulo, o Campeonato Paulista é o melhor campeonato do Brasil em todas as Fala, questões. É o campeonato mais estruturado, é o campeonato que paga dinheiro, é o campeonato que paga mais dinheiro. O campeonato paulista paga mais dinheiro do que quase todos os campeonatos da América do Sul. Quase todos. A gente tá falando de 10 federações aqui da América do Sul que pagam menos do que o Campeonato Paulista. Pelo menos umas 5 aí pagam menos. Então, assim, é, o cara que. A gente tá no campeonato aqui que você tem mais times nas divisões nacionais, quase todos os times da primeira divisão do Paulista estão na divisão nacional. Só que, cara, a gente tem outras federações, a gente tem outros lugares que o cara não tem essa condição. Por tipo de exemplo, a gente Roraima. falou aqui quando o presidente da CBF assumiu lá, o Samir Chaud, Uhum. que a federação dele tem um campeonato estadual com 8 times. Para esses caras não faz sentido. Na minha visão é essa. Então, assim, o que 7 jogos pro Campeonato Paulista, aqui pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, Santos e Bragantino, por exemplo, que são os times da Série A, o campeonato não te Mirassol. classifica para nada. O campeonato classifica você para nada. O campeonato, beleza, 5 milhões, legal, é dinheiro. Só que, mano, você tem um time bem estruturado para você jogar o ano inteiro brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, eu acho que paga muito mais do que 5 milhões. Por exemplo, você conseguir equilibrar seu time
para você jogar essas 3 competições e avançar, e pensar em avançar, pensar consciente em avançar, te paga muito mais. E você ganha mais bilheteria, você vai ter um time mais equilibrado. Tanto é que vamos pensar aqui no começo desse ano, acho que do ano passado também, mas esse ano eu acompanho mais de fato. O que o Abel Ferreira falou que ia fazer, o cara foi massacrado. Ele falou: eu vou jogar com o time alternativo o Campeonato Paulista sim. Eu não vou ficar E é o colocando o cara correto. torto à direita. Ele equilibrou o time, os caras do time dele estão voando, porque todo mundo jogou um pouco, todo mundo jogou em algum momento, e fazendo isso, beleza, teve a questão da semifinal lá contra o São Paulo e tal, mas ainda que não fosse, ainda Então, que não né? tivesse passado, mas assim, fazendo esse rodízio todo, fazendo toda essa troca e tudo mais, ele entrosou o time dele e o time dele chegou na final do campeonato, ou no mínimo na semifinal, se você quiser contestar o resultado lá. No mínimo na semifinal, com a terceira melhor campanha do campeonato. Mesclando o time, de boa. O Corinthians também fez isso, tava dando certo, depois acabou perdendo o caminho ali e tudo mais, mas o Corinthians tava fazendo isso bem. Tava alternando, em algum momento parou de fazer e foi quando as coisas começaram a dar errado. Então, assim, eu acho que nessa estrutura de campeonato, cara, eu entendo isso como um caminho mais coerente. Porque para os times da Série A, time do brasileiro, Série A, Série B, até Série C, cara, não faz sentido. Porque eu imagino que, assim, é um modelo parecido com o que a galera faz muito lá fora. A gente que tem um país gigantesco, porque imagina que a Europa inteira cabe no Brasil, com exceção da Rússia, cabe no Brasil. Exato. Então você não tem a mesma logística. Cara, você colocar uma divisão nacional da Série C, pelo menos em diante, maior, é questão do calendário, pro cara poder ter exposição, jogar, coloca mais time no campeonato, coloca um bagulho maior, que dê para esses caras jogarem e ter exposição, do que o cara ficar se matando em campeonato estadual, que não paga nada. Mano, Na a gente tem verdade, 27. é, Ah, na verdade, eu acho que uma ideia que seria legal, aproveitar para você tomar um gole d'água aí. É, não sei se você lembra, tá? Porque a minha memória é um pouco curta. Teve um campeonato que me marcou muito, que foi um 3-1 em 1998, São Paulo e Corinthians. Corinthians voando, São Paulo também. São Paulo jogou com a época do França, tudo. Denilson sim, estava para ser a maior venda do futebol brasileiro. do Se não me futebol, engano, foi pro Betis. o O Betis. Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista sempre foi um campeonato muito importante de você conquistar. Tanto é que antigamente o troféu do Campeonato Paulista ele era enorme. Tinha que um monte de jogador vir para poder levantar o troféu. Sempre foi um campeonato importante, sempre vai ser um campeonato importante. Eu acho que já está na hora, né? E assim, você pode também colocar molecada para poder jogar o campeonato, colocar uns jogadores que você quer destaque, jogadores que você quer dar ritmo. Querendo ou não, o Campeonato Paulista hoje serve como pré-temporada, né? E seria interessante, porque a gente sabe muito bem que tem vários times hoje em dia em outras federações, que nem você está falando de alocar, acho que já está na hora do pessoal criar uma nova divisão, né? Porque lá na Europa, principalmente a Inglaterra, tem 8 divisões. 9. São 8 divisões que tem na Inglaterra. Só que lá é diferente, né? Você pega um time de 8ª divisão, você chega lá para poder jogar no estádio dos caras, os caras têm estádio. É campo bonitinho, tudo e tal. A gente sabe muito bem que aqui a gente não tem essa condição e depois de um tempo também teve essa introdução do gramado sintético, que ajudou demais, né? Um time que a gente pode tomar como exemplo, Danilo, é o Água Santa. Água Santa de Diadema. Sim. Ele era um time amador, né? Igual a gente brinca e tudo e vê por aí, igual o Ajax, né? Que é o principal time amador de São Paulo, ou se não o Vila Uhum. Isabel aqui e o Flamengo, que são os principais times aqui da Várzea de Osasco. O Audax de Osasco era também um time amador, não era? Então, se eu não me engano, acho que eles criaram alguma coisa, né? O time principal de Osasco era o GEL, né? O Grêmio Esportivo Osasco. Aí, Uhum. com essa ligação, meio que puxaram o Audax lá, que era um projeto que tinha no Rio de Janeiro, né? Do Pão de Açúcar, né? O Audax veio do Rio de Show. Janeiro. Depois foi implantado aqui em São Paulo. Não sei que pé que tá dando, mas eu acho que deve estar na 4ª divisão
o Audax, infelizmente. Mas enfim, Isso. acho que já está na hora de eu criar uma quinta divisão, uma sexta divisão, para poder É, isso alocar esse começou a pessoal, ser tá ligado? discutido, né? Começou a ser É, discutida a criação da Série E, mas eu acho que, assim, de verdade, o campeonato estadual. Fala pra mim, o que, que vale pro Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo ficar jogando o Campeonato Carioca? O campeonato não paga. mas o O campeonato campeonato não deles é paga nada. estranho, velho. Mas, então, os outros, se você tirar assim, ó, que aí a gente tem quatro campeonatos principais no Brasil: Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho. Mineiro e Gaúcho. São os quatro principais, que é onde estão quase todos os times da Série A, Uhum. né? Os times que estão sempre ali. Cara, o campeonato Carioca não paga, o campeonato Mineiro paga um pouquinho, o campeonato Gaúcho, eu não tenho certeza se paga também, mas paga pouquinho, e o campeonato Paulista é o que tem uma premiação digna. Tem uma premiação decente. Tipo assim, pro Água Santa ganhar o Campeonato Paulista Nossa, essa é seria top. mágico. Seria Top. mágico. Só que, cara, esses caras correm muito por fora. Tipo assim, pra você ter ideia, a última vez que o campeão não foi um dos quatro grandes foi numa loucura que aconteceu lá em 2014 que o Ituano ganhou do Santos. Uhum. Já estamos aí para 11 anos, que é o tipo de coisa que vai acontecer muito dificilmente. É igual o time Tirando o brasileiro no pé. Mundial? É tipo isso, é uma disparidade muito grande, velho. Então eu imagino, eu entendo que no estágio que a gente tá do futebol hoje, é por isso que a gente fica tomando taca dos caras aí. Porque assim, se fosse na bola, eu acho que a gente tem condições de ganhar. Só que, mano, você vai pegar o Palmeiras aí. Ah, beleza. O Porto, com quem eles jogaram hoje, os caras também estavam no final da temporada e tal. Só que, cara, se você for ver a quantidade de jogos que já foi jogado, mano, o Palmeiras chegou na final do Campeonato Paulista. Ou seja, jogou 16 jogos, né? Que é a quantidade para você chegar na final. Cara, eu acho que é muita coisa. Eu acho que é muita coisa que você. Ah, mas vai diminuir. Cara, eu acho que não vale. Eu acho que não vale, de verdade. Eu acho que vale você estruturar o campeonato nacional e você colocar essa galera que é pequena para jogar mais em outros lugares. Quem quer assistir, o cara vai lá no estádio. Se tiver, o cara tá lá na divisão regional, o cara tá na divisão estadual. O cara que curte, o cara vai acessar um YouTube, o time vai transmitir no YouTube, porque você não tem o recurso, você vai ter um YouTube lá transmitindo. Hoje em dia a gente tem essa facilidade ainda, porque a CBF não dá conta de garantir a transmissão da Série D, porque todo ano é a mesma coisa. Para quem acompanha um pouquinho, todo ano acontece a mesma coisa. Os caras não conseguem dar conta. É uma questão, sei lá, interna, estrutural. Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é o que a gente acompanha nos portais, nos jornais e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso é mais um prejuízo hoje. Porque imagina, o cara se machuca no estadual. Aí ele perde o começo da Libertadores, ele perde o começo do Brasileiro, ele perde a Copa do Brasil. O cara que tem uma lesão mediana, que vai ficar 2 meses fora. Se ele se machucou no estadual, ele vai voltar no meio do ano. Então, cara, isso é uma perda enorme. Se você perde o principal jogador do seu time, não faz sentido. Pra mim não faz o menor sentido. Então, assim, pô, mas você é contra o estadual. Eu acho que já teve o seu tempo. Eu acho que já foi. O estadual é importante, é legal. Mas eu acho que pra quem tá na elite já, eu acho que não cabe mais. Não tô falando que tem que parar de existir o estadual. Só tô falando que tem que ser de outra forma. Eu acho que tem que ser outros times, tem que ser de outro jeito. O cara que tá começando, falar, eu acabei de ganhar aqui a a primeira divisão de São Paulo. Agora eu vou jogar o campeonato estadual. Agora eu vou jogar contra os times de Santos, contra os times de Guarulhos e assim por diante. Você tem espaço para futebol aí, assim, é gigantesco. É gigantesco. Muita gente tá jogando, muita gente quer jogar. Então você tem essa capacidade. Aí o cara vai evoluindo. Por exemplo, uma história ilustre aí que a gente tem de um jogador famoso. O Vardy, que é do Leicester lá. O cara jogava numa liga lá estadual, de amador. Que é tipo o Auckland City lá, que tomou alguns gols 10. hoje do Bayern. Tô Né? só 10 só. Então assim, o cara jogava numa divisão estadual, foi lá, seguindo lá uma carreira para ele, e aí ele acabou sendo o ídolo máximo lá do time. Pô, tem espaço, velho. Eu acho que tem espaço. Por exemplo, não sei se ainda existe, mas aqui em São Paulo tem os Jogos da Cidade. Não sei se ele ainda acontece.
Mas é esse tipo de situação que você pode colocar e o time vai escalar, até porque o time precisa se estruturar. Então tem essa questão, tem várias questões aí envolvidas que eu acho que para você ter esse tipo de campeonato tem que ter esses processos, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se isso é verdade, tá? Foi uma coisa que eu vi em alguns lugares. Por exemplo, no Campeonato Carioca, como os times são muito pequenos e os estádios não têm a capacidade, a estrutura de receber os jogos, se vocês já perceberam, e pra mim Uhum. fez sentido, porque eu comecei a olhar que o Campeonato Carioca só tem jogos de dia, tirando os jogos que são feitos nos estádios do Maracanã, no Newton Santos e no São Januário. Os jogos são de dia, e eu acho que no do Volta Redonda também. Porque os times não têm capacidade de receber o jogo, não tem estrutura, é um campo só, basicamente, não é um estádio. Então tem essas questões. E você imagina nos outros lugares, imagina no Campeonato do Amapá, como que é, no Campeonato É, de Rondônia. Cara, não tem nada. Então, eu acho que poderia ser uma forma de ser repensado. Talvez um dia, quando a gente for famoso aqui, quando a gente for um canal grande aqui no YouTube, alguém vai olhar isso aqui e falar, porra, é verdade, concordo com isso aí que esse trouxa falou. Mas é um pensamento que eu tenho há bastante tempo, tá? E olha que eu sou o atual campeão estadual, tá? E eu tô falando isso. Falar, mas o Corinthians não vai ganhar mais nada. Não sei, talvez o Corinthians comece a ganhar tudo. a gente não Fica aí o sabe, né? questionamento. O É futuro isso. a Deus pertence, a moral da história é essa. Aproveitando aqui a nossa audiência rotativa, né? Que você Opa, possa deixar o teu like, a tua por inscrição nos favor. nossos canais aqui, nas nossas redes sociais, ó. Tá aqui aparecendo aqui. Essa transmissão está sendo feita aqui pelo Fernando Pereira Lima 8. Também lá no canal Danilo, ó, de Oliveira Danilo. E tem aqui também a central da resenha. Mais tarde, quando acabar essa transmissão, eu vou estar upando esse vídeo para lá. Você também pode conferir também. E você pode participar também aqui no chat, aqui, conversar com a gente, tá? Estamos ao Opa, vivo aqui e vai aparecer por tua favor. mensagem aqui. E esperamos, né? Vai aparecer tua mensagem aqui na nossa resenha. Mas, em Sim. questão, até interessante, né? O assunto nem era esse da pauta de hoje, É, mas pelo menos assim, o que a gente deu de história lá que nem o Clube Paulistano, que é internacional, esses times mais antigos, né? Os campeonatos regionais eram muito importantes e a gente não sabe também, esses times pequenos, né? A importância que tem esses campeonatos. E eu acho que teve, vocês podem puxar no YouTube aí ou em algum lugar que tenha reportagem, tem um exemplo clássico de time que é importante o campeonato regional, que é o Mirassol. O Luiz Araújo, que joga hoje no Flamengo, né? Ele era jogador de São Paulo. Na verdade, ele era jogador do Mirassol, São Paulo comprou, né? E ali ficou pouco tempo, infelizmente, né? Utilizado o Rogério da figura dele para poder mandar 22 jogadores embora, né? Vendidos. E um deles foi o Luiz Araújo, que foi lá para fora. E com o dinheiro, que se não me engano foi 27 milhões de venda do Luiz Araújo, o Mirassol usou esse dinheiro para poder se reestruturar. E o que nós vemos hoje de desempenho do Mirassol, onde que legal, né? O Mirassol tá jogando a Série A do campeonato. Ah, mas não tem torcida. Meu, não interessa, é méritos, né? pode Novo passar a ter, né? Horizontino, Novo Horizontino não deveria ter passado já 2 anos, não passou por falta de méritos, né? Sim. Mas você vê como é importante esse campeonato regional para o time poder se reestruturar, ter uma vitrine de jogadores ali, além da copinha, né? Que sempre abre ali dia 3 de janeiro, né? Começa os trabalhos ali. Se não me engano é dia 3, não tem jogo dia 2 não. Então esses jogos são importantes para poder dar vitrine para esses meninos e aí depois para esses times que a gente nem conhece o nome e tem a história ali, a gente sabe muito bem como é que o pessoal vem para poder jogar a copinha, né? Às vezes não tem nem dinheiro para poder pagar a passagem, faz uma vaquinha, o pessoal vem jogar, vem para cá, né? Num cabrito, vamos colocar assim, e não tem nem lugar para dormir, nem coisa para comer e tal.
Então você vê a dificuldade desses times para poder se reestruturar, o que seria bom a gente ter um campeonato mais reestruturado para esses times também poder aguentar o tranco. Danilo, agora aproveitar que a gente já falou de Campeonato Brasileiro, a notícia boa pro torcedor são paulino é que o São Paulo vai passar um mês sem jogar. Olha que maravilha. E Tá feliz? tô feliz, cara. Tô bem feliz porque se continuasse a coisa do jeito que tá. E a gente sabe muito bem, né? Quando tem essas pausas, principalmente na Copa do Mundo, que tem essa pausa, a gente nunca sabe como é que o time vai voltar. Normalmente o time tá muito bom, né? E volta uma draga. Mas a gente sabe que o poço, né? Ele não tem fundo. A gente acha que tem, mas não tem. Esperamos, né? Sejamos otimistas, pelo menos eu aqui e a torcida tricolor, que o São Paulo consiga melhorar o seu desempenho com esse descanso merecido dos nossos guerreiros, né? Para eles poderem descansar da melhor forma possível para poder voltar a trabalhar e ter um desempenho um pouco melhor do que eles vêm fazendo. Chegou o grande dia, né? Ontem teve a estreia desse torneio novo, que pra mim eu tô gostando bastante. Tem 3 eventos que eu acho fantástico no esporte, né? Um é a Fórmula 1, que teve hoje. O outro é a Olimpíada e Copa do Mundo. Copa do Mundo é fantástico. Então a gente tá tendo um evento diferente agora, que é a Copa do Mundo de Clubes, né? Primeira vez que a FIFA tá fazendo esse torneio. E de 4 em 4 anos vai acontecer esse torneio especial. Não sabemos, né? A gente sabe muito bem que vai ter aquele torneio interclubes no final do ano, né? intercontinental. Não sabemos se vai ser considerado como mundial, né? A moral da história é essa. Mas enfim, nós tivemos a estreia desse torneio ontem, o primeiro jogo do grupo A entre Inter Miami e Al-Ahly. Foi um jogo 0-0. Você chegou a ver esse jogo aí, Daniel? Sim, assisti. Eu achei, assim, o jogo tava muito pro Al-Ahly. A defesa do Inter Miami. Cara. O legal do negócio foi ali. Tem algumas pessoas, principalmente o Danilo, né, que não gostou da apresentação dos jogadores igual a NBA, mas a gente sabe muito bem que os Estados Unidos faz isso muito bem. Ali é um palco de show, né? E americano sabe fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, para algumas equipes, que é o que a gente está falando, né? Algumas equipes pequenas, imagina você chegar num estádio, num torneio top, né? Que é o primeiro torneio, e você ter o seu nome anunciado e você entrar sozinho ali dentro de campo. Para quem já é famoso, né? Deve incomodar, que nem o Danilo estava falando em off, incomoda bastante os jogadores e também falaram em transmissões isso. Mas, para aquele time que, igual hoje, né? Entre Bayern de Munique e o Auckland City, quando o pessoal do Auckland City entrou, foi bem engraçado, porque soltaram uma fumaça lá na cara do cara, que ele ficou meio... Ele se assustou ali, ele não gostou muito do negócio. Sim. E assim o pessoal foi entrando e foi engraçado a maneira que o pessoal tava entrando. Mas assim, entre esse jogo do Inter Miami, time do Messi, né? O pessoal tava lá pra ver o Messi, né, jogar. E também o Suárez também tava lá atuando. O Inter Miami parece que tem ataque. Mas do meio pra trás, o que você viu, Danilo? Meu amigo, eu tava achando, botando muita fé que o Al-Ahly ia doutrinar. E até tava acontecendo. O Al-Ahly jogou pra caramba, assim, eu achei. Chegou um momento que, depois do intervalo, especialmente, o primeiro tempo foi do Al-Ahly, acabou sendo meio a meio o jogo. Aí teve um ponto-chave, que foi a perda do pênalti. O Trezeguet, que é um jogador muito querido lá do Al-Ahly, ele voltou a jogar no Al-Ahly, estava fora, estava jogando em outro lugar, voltou para o Al-Ahly, saiu de titular, não é normalmente o titular do time, né? Isso estou falando pelo que eu acompanho na transmissão, tá? E aí teve o pênalti claro,
pro Al-Ahly, ele bateu, perdeu, defesaça do goleiro. O goleiro do Inter Miami pegou muito. É um goleiro experiente também, goleiro que já jogou na seleção, foi convocado, mas não disputou a Copa de 2006. Então é um cara bem experiente e ontem ele mostrou que isso fazia sentido. Da defesa do Inter Miami, ele é o único bom mesmo. É o único bom. E aí foi exatamente o que você falou. Cara, o Inter Miami tem o ataque, porque o ataque é Messi e Suárez, né? Só por isso. Mas assim, do meio pra trás, cara, não tem como. Os caras não conseguem competir, velho. Assim, é um time fraco. É um time fraco que não tem a intensidade que o Al-Ahly tem. O Al-Ahly é um dos maiores times da África, é considerado até o maior, muitas vezes. E cara, é que foi o detalhe, aí acabou, eles conseguiram se arrumar no segundo tempo, o Inter Miami, o Messi jogou pra caramba, assim, depois que se ajeitou, só que não é suficiente. Pra você ter ideia, pra mim foi uma bizarrice, que eu vi o Suárez cobrando o escanteio. Pra você ter ideia, eu achei isso bizarro. Mas, aí eu acho que você tira daí como é a condição do time. Então é assim, fraco. É um time fraco. Tem aquele. Tem um menino que foi do Botafogo, né? Que é o Segovia. Segovinha. Ele tá lá, mas também não criou muita coisa, não auxiliou em nada. E assim, fraco. Jogo fraco do Inter Miami. Se ajeitou no segundo tempo, foi superior, foi um tempo de cada no final. Acho que a perda do pênalti acabou é, pegando pro Al-Ahly. Não conseguiu se manter, eu acho que muito bem no jogo. Mas eu acho que o Al-Ahly mereceu mais a vitória do que o Inter Miami, minha opinião. No final, o goleiro do Al-Ahly pegou muito, que é o Shenawi, é o é isso, é o Shenawi. É o Shenawi. Já Pegou tá. muito, Ele é goleiro da seleção, se eu não me engano, né? é isso, exatamente. E ele pegou, assim, fez uns milagres lá também. O Stari tinha pego muito nas oportunidades do Al-Ahly. Então, apesar de ser um jogo com pouca expectativa, eu achei que foi um jogo bom. Eu achei que foi um jogo bom. Não foi o primor, assim, normal. Mas acho que foi um jogo legal. Só faltou. Se o Al-Ahly tivesse mais capricho na finalização na última jogada ali, tinham ganhado. Tinham ganhado. Mas aí não rolou e teve também o goleiro. Tem que dar os méritos totais aí pro goleiro, porque pegou muito. Pegou Teve uma muito. bola na Mas trave, se eu não me foi um engano. bom jogo. Teve uma bola na trave, se eu não me engano. Teve bola na trave, teve rebote, teve. Foi um bom jogo, assim, Hum, de estreia, né? A gente tava esperando um pouco foi, mais, obviamente, né? foi. Pelo nível Cara, dos times, mas se um você jogo de parar pra estreia sempre é pensar, legal. se você parar pra pensar que a última Copa do Mundo teve a estreia com Catar e Equador, e foi um amasso, né? O Catar apanhou, o Equador bateu, né? 3-1 pro Equador na época. Ener Valência Fez o estourou nome ali. dele. Fez o nome dele ali. Jogou muito. Aí foi isso. Aí hoje, né? Aí hoje tivemos os jogos de verdade. Ainda vamos ter, né? Eu Ah, tô aqui vamos dando umas destrinchar esses bisoiadas. jogos aí. Teve Opa! um joguinho bom, aí se não me engano, acho que não, foi 1 hora. Foi 1 hora o 13 primeiro horas. jogo, hoje, né? Isso Bayern de aí. Munique 10, Auckland City É. 0, né? Você Lembrando que não o ouviu Auckland errado. City. 10-0. É isso aí. Você É isso aqui, ó. lembrando que o Auckland City ele é um time semi-profissional, vamos colocar Semi-profissional. assim, né? O É. pessoal lá ele não ganha dinheiro com o futebol. Todos os jogadores têm uma profissão fora e ali eles, por hobby, entre aspas, eles participam, né? Tem uma ajuda de custo ali para poder participar dos eventos ali da Oceania, né? É um time da Nova Zelândia. E apareceu o primeiro comentário aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! É do Amorim. Quem tá na área aí? Amorim com Opa! aparecido com a foto do CR7 aqui. Meu irmão Danilo, um abraço, meu Ah! querido. Aqui é o Paulo, irmão do Bruno. Ô, meu irmão! Tamo junto, Paulinho. Hoje, isso aqui é amigo das antigaças. Amigo das antigaças. Sabia que ele ia dar um alô, meu irmão. Salve! Quiser mandar uma perguntinha aí também, participar da resenha, Quiser, tá tranquilo. é Se isso tiver de aí. passagem também, tranquilo também. É isso.
Tamo Aproveita junto. aí, Amorim. Aproveita que nós estamos aqui em live, ao vivo, para todo o Brasil. Baronil. Tem 15 para... Faltando 16 minutos aí pro jogo do Botafogo, né? Dá uma pincelada rápida aí sobre esse Mundial de Clubes. 10-0, um passeio do Bayern de Munique, aonde que o time sempre jogou, né? Acho que já está no DNA e também na filosofia de jogo do Bayern. A gente infelizmente não tem boas lembranças assim da Alemanha, né? Mas ali pareceu quase igual, sabe? Ah, É, foi. só um time jogou. E o que você achou do jogo desse do Bayern, Danilo? Ah, cara, acho que era esperado. Tudo que até na nossa resenha do grupo lá eu falei que ia acabar 10, né? Essa daí eu Aham. cravei. Eu errei só porque falei que ia virar 5 acabar 10. Aí o maluco foi lá e meteu o sexto gol. Eu falei, ah não, pô, eu queria dar o 100%, pô. Mas tá bom. Mas acabou 10, por isso porque os caras foram leve ainda. Foi um treininho, né? Isso aí foi um treininho justo que você Basicamente, via. ataque contra a defesa, né? É, e cara, você via assim, tipo, os caras tentaram ainda, o Alckmin, jogaram com dignidade, eu achei. Porque até a declaração começou a bombar muita coisa depois, né? Por conta dessa questão dos caras serem semi-profissionais e tal, de ter profissão e tudo. Então, basicamente um varziano aqui. O cara trampa aqui num coisa e joga uma bolinha no domingo. É basicamente isso o Auckland City. É, e aí tem uma declaração lá do goleirão, né? O goleiro foi o melhor do Auckland, por incrível que pareça, né? Você Apesar de também ter entrado assistiu o jogada a jogo. paçoca, né? Num gol. É, mas cara, ele se esforçou, o cara foi exigido pra caramba, fez várias defesas, velho. Então eu tiro meu chapéu pra ele porque o cara jogou com dignidade. É, e aí E falando, né, entrou pra sobre ele história lá. também, né? Hã? Entrou pra história também. O primeiro gol que tomou no Mundial foi ele, né? Verdade. Aí, já aproveitando a história, já tomou mais 9, né? Aí é foda. Mano, mas é isso, assim, você via a diferença dos caras tentando ganhar na corrida, mano, absurdo. Absurdo. Aí você fala assim, ah, mas não, profissional é não sei o quê. Cara, você vê que os caras sempre profissional, ou seja, esse cara não treina físico todo dia. Esse cara não tem a maior preparação, alimentação, tudão, assim. O cara deve, imagina até que tem alguma coisa ali e tal. Mas não é a mesma coisa do cara que tá ali sendo tratado por médico, o cara que se condiciona, que a vida dele é isso, o cara ganha milhões de dólares, euros, seja lá o que for, pra isso. Então, você via a diferença, tinha umas bolas assim que ia sair pro cara tentar esticar, você via a diferença nítida do cara chegando na bola e do cara do Bayern indo, a imposição física, você conseguia perceber, assim, era palpável a imposição física, a diferença absurda. Então o Bayern foi na moralzinha, fazer jogadinha e tal, não sei o que, gol, pá, não sei o que. Então, cara, acho que foi isso. Fizeram e profissional, que eu acho isso da hora também. Os caras foram profissionais, jogaram o jogo, fizeram o que tinha que fazer, sem patifaria, sem nada demais. Jogaram o jogo, o técnico foi, fez as alterações, colocou a rapaziada ali pra jogar, rapaziada nova, rapaziada que não jogava fazia um tempo, gastou ali o que tinha que gastar, tudo tranquilo. Então, é, é foda, porque aí você vê porque, por exemplo, a Austrália saiu, né, da Federação da Oceania. Porque imagina, o Auckland City é o melhor time da Oceania. Aham. Porque eles ganharam bem aí os últimos campeonatos. Aí os continentais, eles são o melhor time da Nova Zelândia. Então você imagina que o Auckland City, que é um time sempre profissional, time de várzea da Nova Zelândia, o melhor time de lá, você imagina os demais. Então, É. cara, os caras vieram pra passear. Isso é um fato. Vão passear, de repente eles vão tentar arrancar um pontinho ali do Inter Miami. Vão tentar, acho que é o jogo mais acessível para eles. Pelo menos pontuar, ou pelo menos fazer um gol, alguma coisa assim, porque o Messi É, vai mas brincar com esses caras, né? aquele, não, mas aquele grupo lá foi o grupo C, tá? Ah, é verdade. É, foi o Tô grupo C, tá? falando, pô, variando que é. Verdade. Aproveitando aqui, ó, o Amorim falou assim, eu não consegui assistir nenhum dos jogos. Que pena, Hum. Amorim, porque teve jogos interessantes hoje. Pois estava no serviço, meus pêsames. Só vou conseguir assistir o do Botafogo. Bom, mano,
Na minha intuição, vai ser um passeio do Botafogo. Yeah. Aproveitando aqui, Danilo, a gente teve também um jogo entre PSG e Atlético de Madrid, se eu não me engano é do grupo B, que é o grupo do Botafogo. Bucha, né? Uma bucha. Nossa, porra. Foi, foi um, não foi um passeio, foi um jogo bastante competitivo do PSG. O Atlético de Madrid lutou bastante, conseguiu chegar aos gols, porém um com falta e o outro não sei, né? Se deu impedimento. E o PSG já tinha marcado 2 gols e aí de um lance meio esquisito lá, um jogador do Atlético de Madrid recebeu 2 amarelos e foi expulso. E aí as coisas ficaram mais fáceis, né? E o PSG chegando no terceiro tento de pênalti, né? E começando aí com o pé direito essa competição, já com vitória, 3 pontos na carteira. E você chegou a ver esse jogo? Opa, hoje foi um dia maravilhoso, velho. Dia inteiro. Dia inteiro o jogo, velho. Dia feliz demais. Então, e tô aqui ligado já aqui, ó. Tô olhando pro lado que eu tô vendo a Faltando transmissão 10 do minutos. Botafogo ali, galera. Ô, cê é louco, tô acompanhando aqui, mano. Dia de jogo, dia feliz. E aí, até mandando pro Paulinho também. Ah, irmão, apesar de você não ter conseguido assistir, faz parte. Faz parte, eu sei como é que é. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas eu sei como é que é também Essa resenha. esse caô aí de não conseguir. Tá louco pra assistir um joguinho e não conseguir por causa do trampo. É foda. É, e cara, sobre o jogo do PSG e Atlético, o PSG pra mim tá na mesma vibe da final. Parece que a final da Champions não acabou pros caras, mano. Os caras vieram frenéticos. Foram pra cima, o Atlético acho que tava meio, sei lá, velho, parecia que tava com azia, os caras, eu achei. Eu achei os caras meio, sei lá, freio de mão puxado, bicho. Então, assim, o PSG dominou, colocou o jogo dele na mesa. O Atlético, quando pensou em reagir, já tava perdendo 2-0. Eu pelo menos tive essa ótica. Eu também. E aí o PSG continuou em cima, não tirou o pé, foi embora. O Atlético arrumou os gols, né? Mas os dois com alguma irregularidade anulado. Aí meio que perdeu a linha, teve o zagueirão lá expulso. Cara, então o PSG realmente veio e falou, mano, é isso, o negócio é comigo aqui. E fez a dele. Fez a dele, não tirou o pé, foi pra cima. E os caras estão no jogo, velho. Estão no jogo. E aí até completando aquilo que eu ia falar do Auckland, né? Eu acabei errando aí Uhum, falando do Auckland. Eu tava vendo a ordem dos jogos aqui, eu acabei me confundindo. bacana. É, mas cara, o Auckland tá numa situação, bicho, assim, triste. Porque o grupo do Auckland é Bayern, Benfica e Boca Juniors, velho. Mano, que Ixi, isso, Maria. velho. Mano, que dó. O, a informação que eu não tenho aqui, e pode parecer meio estranho, É isso aí, Paulinho. eu também não. Também acho estranho quando assisto as lives aqui depois, mas montei aqui pra vocês, né? Tá lá nos stories lá do Instagram, a nossa bagunça aqui que a gente tá fazendo. É, o Auckland, eu não sei como é que ele se classificou, se ele foi convidado, mas eu acho que provavelmente ele deve Campeão ter da se classificado, Oceania, né? meu nobre. Ó como é o futebol, né? Ele foi classificado por ser campeão da Oceania, né? Então você vê Uhum. um nível. De vez em quando, Danilo, do nada, porque por causa desses sites bacanas que a gente tem para poder Ah, tentar virar de 5 virar 10 conto, eu acompanho alguns jogos da Austrália. E aham. vou te contar que os jogos assim é interessante, não é, né? São meio Não, sofríveis, vamos colocar assim. Mas, né, a gente vê que feinho demais. pelo menos assim, apesar de ter tomado uma goleada de 10-0, não sei se você percebeu, né? Mas o time até que é bem treinado. Quando ele tava com a bola Sim, no pé, saía jogando, não rifava a bola, tentava sim. fazer algumas jogadas. Teve oportunidades de fazer o gol, só que naquela coisa de querer caprichar um pouco mais, né? Poderia ter batido Irmão, de primeira umas duas. Saiu um imagina golzinho dos cara. você sendo um varziano, você ganhando ajuda de custo pra jogar no Auckland, aí você tá no estádio cheio, jogando contra o Nos Bayern, Estados Unidos. dos Estados Unidos, do outro lado do mundo,
Aí você sai na cara do gol, quem tá na porra do gol é o Neuer. Mano, eu fiquei nessa brisa, irmão. Falei, caralho. Mano, e você imagina o camisa 10 lá que parecia, sei lá, O, Gal o Costa, o camisa Valdívia, igual 10 lá Adriano. do. É, mano, o cara saiu na cara do gol, mano. Quem tá no gol, Neuer, que era o dobro do tamanho dele. Falei, mano, esse maluco deve ter tremido a perna, irmão, no nível que eu acho que ele ia arrancar a perna, velho. Mano, aí teve uma outra oportunidade lá também que chegou os caras. Falei, vai fazer, mano, um golzinho só, velho. Mano, aí imagina esses caras, a resenha desses caras, irmão. Porque imagina, os caras não deve ter muita gente na Nova Zelândia que pratica futebol. Pro bagulho ser sempre profissional, não tem É que a muita gente pegada lá que é outra, né? consome. É o É, eu rugby, acho que se não me engano. o esporte lá é, sei lá, É, o cricket, rugby. é rugby, isso é. Os caras são bons no rugby, os caras são o melhor do rugby, né? Né? Então, mano, imagina, você quer jogar uma bolinha, os caras me aparecem com aquele ovo lá, sei lá que loucura que é aquela. Vamos jogar aqui esporte que bate a cabeça no outro aqui. Esporte, sei lá. Então, mano, imagina você conseguir ter essa oportunidade, velho. Aí você sai na cara e fala, mano, meu Deus, eu vou fazer o gol do Neuer, velho. Mano, torto. Mano, deve ser foda. Deve ser pra gente que vive o sonho, que consome o futebol, que vive o sonho do futebol, você é louco. Mano, o cara deve ter tremido essa perna, irmão. Que se pro cara que tá acostumado, o cara que é jogador profissional, que tá acostumado a jogar isso aí, já deve ser embaçado, mano. Mas o cara do time médio da Europa, que joga contra o Bayern na Liga dos Campeões, o cara já fica em choque. Imagina o cara do Auckland City, mano. Saiu na cara e falou: Nossa, mano, eu consegui ganhar na corrida do zagueiro dos caras, irmão. O cara tem 2 metros de perna. E eu ganhei na corrida. Agora só falta o chefão, Neuer, suave. Mano, isso aí deve ter sido foda, velho. Mano, coitado do Auckland, velho. Ué, você imagina, porque a Austrália tava se classificando para todas as Copas, né? Se for que tava vendo o jogo da Austrália. A Austrália se classificando ganhando de 31-0, 35-0. Mano, sem condições. Aí você imagina que o Auckland é o melhor time da Oceania, que é o time que vem ganhando o campeonato continental lá, vem se classificando pro Intercontinental, tá classificado para esse ano, aquele menor, e se classificando pro Mundial. Então, velho, é surreal assim a diferença. É surreal. Aí vai apanhar do Benfica, vai apanhar do Boca. Aí agora a briga vai ser quem vai conseguir fazer o melhor saldo. Porque é isso, que o Bar já meteu 10. Aí vai ser agora quem vai conseguir fazer o melhor saldo aí, porque é obrigação dos caras ganhar desse time, velho. É simples. É o pior time da competição inteira. É o pior time. Imagina, é o time amador, mano. Então, Por enquanto, é né? Por embaçado. enquanto a gente Hã? a gente ainda não viu os outros jogos, né? Mas por enquanto, aparentemente, é o pior time que tem no Mundial de Clubes. Ah, é, Aproveitando com com a certeza. cereja do bolo, né? Palmeiras teve a sua estreia aí na Copa do Mundo É, Mundial de Clubes. Jogou contra o Porto, eu acho que é o jogo mais difícil, pelo menos em tese, né? Que o é. Palmeiras tinha. E parece que o Palmeiras, de novo, né? Com uma sorte, um rabo, vamos colocar assim, caiu no grupo mais fácil do Mundial. Mais Porque se a gente. acessível, né? O mais acessível, né? A gente sabia das dificuldades que o Palmeiras ia enfrentar. E o jogo de abertura, a gente já percebeu que o Palmeiras tem chances de pelo menos se classificar para as oitavas de final. É, foi um jogo muito interessante, né? Eu tava com uma expectativa um pouco até enorme no time do Porto, onde que talvez poderia trazer um pouco de perigo para o Palmeiras. Mas o que eu vi foi exatamente o que o Danilo tinha passado já em off para mim, né? E que nem eu falei para o Danilo, né? Tem algumas resenhas aí que o pessoal fala assim, compara, né, o campeonato português com o brasileiro. É mais difícil o campeonato português e tal. Então eu gostaria de convidar aos times portugueses. Vocês podem vir aqui pro Brasil jogar as ligas do Brasil, que vocês estão convidados, porque Sim. vocês estão no mesmo nível ou pior do que nós aqui, né? Tá. E o Tranquilo. Palmeiras fez um Tranquilamente. jogo que eu tava comentando no grupo. Se fosse um jogo único entre Palmeiras e Porto, o Palmeiras tinha totais chances de sair com o título, mas como não é, né? O Palmeiras Sim, ele foi muito exatamente. superior ao Porto. Não foi pouco não, foi muito.
só não soube aproveitar as oportunidades que teve de finalização, né, no jogo. Teve algumas ali que poderia ter batido de primeira e a gente vai ver em alguns jogos aí o pessoal, principalmente o Fluminense, né, agora que o Cano tá recuperado, não sei se literalmente ele vai entrar para poder jogar, mas é um cara que normalmente ele pega a bola e bate no gol e não quer saber de onde que ele tá e vai chutar no gol. Então o Palmeiras teve um jogo muito interessante. Eu achei que, apesar do nível técnico da partida, o Palmeiras fez um jogo muito inteligente, muito interessante. O tal do nervosismo que eu achei que talvez teria não entrou em campo. O Palmeiras jogou muito seguro do que estava fazendo, desde o Sim. primeiro minuto, ligado. Foi tipo um jogo de Libertadores, vamos colocar assim. O Palmeiras entrou muito aceso no jogo. E é exatamente desse modo que você tem que entrar no Mundial. Você tem que entrar a 220. Se você entrar ali na marcha lenta, você já toma logo um teco na cabeça, né? E aí para poder se recuperar do da tontura vai demorar um pouco de tempo. Então assim, pro torcedor palmeirense há uma esperança de ir para as oitavas de final. O que você achou, Danilo? Cara, foi bem isso que você falou, velho. E até fui O olhar jogo as foi muito top. estatísticas. Foi, foi. O jogo tá. E foi o que eu tinha falado, né? A gente tava resenhando Uhum. sobre isso antes aí de entrar ao vivo. Que o Palmeiras tinha totais condições de ser melhor do que o Porto. Né? Fui olhando, olhei o histórico do Porto também, fui entendendo aí qual que era a situação atual dos caras. Eu mesmo tendo assistido o jogo também, mas eu vim olhar as estatísticas para entender, né, se isso realmente se refletiu, né? Porque às vezes a gente tem uma percepção, às vezes na estatística é diferente e tal, mas o, o Porto, ele só foi superior ao Palmeiras, seguindo as estatísticas aqui, no número de faltas. Hum. Só isso. Aliás, Uhum. ele só foi inferior. O Palmeiras acabou fazendo mais faltas, né? Mas, Quantas cara, finalizações o Porto deu no gol? Acho que foi umas 5, não foi? ele considera quase que tudo ali como chute, né? Eu tô Aham. vendo aqui pela estatística do Google, tá? Mas deu 17 chutes pro Palmeiras e 11 pro Porto. No gol, No chute que gol vai acho no que foi alvo umas ali, 4, 5 talvez. foi 5-3. Acabou sendo 5-3. Então, assim, o Palmeiras trouxe realmente mais perigo. O goleiro defendeu. é, e é até curioso, né? Ah, e Porque teve o um goleiro lance lá que reserva. foi. Teve um lance lá do Palmeiras Defesaça. que quase Sim. foi gol do Palmeiras. Tentaram umas É, 3 vezes lá. E sequência de defesa incrível ali que ele foi fez. sensacional o que o goleiro conseguiu fazer. Sim. E aí pra você ver, o Palmeiras chutou mais no gol, na direção do gol, foi 5-3. O Palmeiras teve mais posse, o Palmeiras tocou mais passes. Então assim, foi um jogo melhor do Palmeiras. O Porto não foi esse bicho papão todo assim não que se esperava. Ah, porque é europeu, não sei o que. Cara, o Campeonato Português está nivelado, eu acho, com o Campeonato Brasileiro. A maioria de time ruim. Tem três times ali disputando, Sporting, Porto e E Benfica. Benfica. E o Braga Então, correndo por fora, como é, sempre. quarta força total ali. O Braga sabe que ele é a quarta força e ele vai brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, porque dificilmente ele vai conseguir realmente ganhar o campeonato. Então, para eles, acho que é o maior objetivo. Com certeza. Então, Fora o estádio foi um. icônico do Braga, né? É, é isso. Top. Então, o jogo foi bom, eu acho que o Palmeiras teve condições, mas faltou o detalhe, como diria Pequeno Silvio, treinador da Albânia. Faltou aqui, ó, o detalhe. E aí o Palmeiras não alcançou esse detalhe, né, velho? Então não ganhou o jogo. Aí vai ter aí o próximo. Tá tudo É, embolado, né? Tá o campeonato. O campeonato. O grupo A, né, do Palmeiras, tá todo acabou mundo com um ficando. ponto. Então tá legal o grupo do Isso, Palmeiras. Só que com o exatamente. nível de futebol que foi apresentado do jogo da estreia, a dificuldade maior pro Palmeiras, que nem você estava falando em off, vai ser o Al-Ahly, né? A gente sabe Que muito é o bem que já próximo teve um jogo. jogo do Palmeiras contra esse time e o Palmeiras Uhum. se lascou, né? Então vamos ver se dessa vez o Palmeiras leva melhor. Lembrando que o jogo do Palmeiras vai ser na quinta-feira. Hoje é dia 15, por enquanto. Ah, vai. Oh, é que top, mano. Vai ser no feriado. Feriadão, dia 19. Top. O jogo vai ser às 11 horas. Então vai É dar isso pra aí. gente assistir esse jogão do Palmeiras. Não sei se é contra o Al Ahly mesmo, né?
Contra o É, Al-Ahly. O então vai próprio. ser um Sim, jogaço, né? sim. Agora, contra o time do Messi, eu acho que o Palmeiras consegue. Se jogar igual jogou contra o Porto Cara, hoje. Se assim, jogar é igualzinho jogou contra o Porto hoje, com o Al-Ahly e com o time do Messi, o Inter Miami, a possibilidade do Palmeiras ficar em primeiro lugar é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Há uma grande chance do Palmeiras conseguir se classificar para essa oitavas de final. E, sim. né, você tem mais alguma coisa para poder acrescentar do jogo do Palmeiras? Ou... Sobre o jogo não, porque foi um Foi jogo um bem jogo legal, legal. né? Foi legal de assistir o Isso, jogo do Palmeiras. foi. Apesar Foi. de, né, o secador tá em dia. Foi legal também Opa! o. Foi legal a resenha lá da cobertura, tá tendo cobertura em vários canais. Eu tava assistindo Sim, PSG pela Globo, onde tava com o Gustavo Villani lá fazendo a transmissão. E o jogo do Palmeiras teve o Luizinho, né, na Casa TV, foi legal pra caramba. sim. Principalmente com os convidados, né, o Ah, Marcão, top demais. É um sim, dos melhores goleiros aí do Palmeiras disparado, principalmente pela sua história, pela sua grandeza e por tudo que ele conquistou também no Palmeiras, apesar de ter tido lesões que tiraram ele de uma frequência muito maior, poderia ser o principal jogador do Palmeiras naquela época, né? O São Marcos aí conseguiu trazer alguns títulos importantes pro Palmeiras e é isso, né? sim. Agora tá tendo o jogo do Botafogo contra o Seattle, né? Eu Seattle ainda não tô vendo Sounders. esse jogo, gostaria de ver bastante. Eu já tô vendo aqui, 2 minutos já. Botafogo tá atuando como, hein? Não tá Olha, tremendo na base não, né? não, dominando. Botafogo Bom, nesse momento aí, 2 minutinhos, 2 minutos e meio tá chegando. Botafogo tá dominando, tá em cima, o Ceará e jogando esse? ali linha baixa. Mas o Botafogo já tentando dominar o jogo que é o que precisa ser feito contra esses times. Porque outros jogos vai ser mais difícil. O time vai vir pra cima, Com vai certeza, ser né? uma situação Acho mais que a vida, complicada. a vida, a pior vida que tem dos brasileiros aí é do Botafogo, né? Precisa ganhar do Seattle para poder fazer 3 pontos e tentar arrancar ponto, né? Seu próximo confronto é contra nada mais, nada menos do que o campeão da Liga dos Campeões, PSG, e pegar também a Esse bucha aí, do Atlético de Madrid. Esse jogo vai ser interessante. básica. Esse aí seria um possível confronto do Mundial, né? É, Porque o PSG, o Botafogo atual campeão da Libertadores, o PSG campeão da eles Champions vão jogar League. o final do ano, né? Não, então não vão, porque quem Ah, vai é? jogar esse ano é o campeão da Libertadores desse ano. O Botafogo jogou Ah, o sim. Intercontinental do ano passado, tomou um Aham, pau lá na semifinal, né? verdade. Então vai ser o desse ano, não sei, vai que o Botafogo conquista o bicampeonato, né? Vai É, saber. tomara que não. Mas. Tomara, não sei, tomara que não. Então o próximo jogo é esse. O próximo jogo do Palmeiras é o jogo chave pra gente aqui, né? Que a gente já falou que é o jogo contra o Al-Ahly. Vai ser um Então é o jogo jogo que o bem legal. Palmeiras. É o jogo eliminatório do Palmeiras. Porque assim, é Inter Miami e Porto. Acho que o Inter Miami tem condições de tirar um pontinho do Porto, ganhar eu acho improvável, mas acho que Empatar, segurar um talvez. empatezinho consegue. Mas aí é o jogo que pega fogo. Pode ser aquele grupo louco, né? Que vai se decidir na É. última rodada e os dois jogos empatem de novo. Eu acho totalmente possível Já isso teve isso na acontecer. Copa do Mundo de seleções, né? Seleções. Dos times empatar as três, meu Deus do céu. Aí vai Vai, por vai desempate por decidir no cartão. cartão. Horroroso, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas Péssimo. é isso, faz parte. Bom, Sim. eu acho que por hoje a resenha tá feita, né? Todo mundo A- atualizado. Agradecer aí a presença de vocês. Deixa Opa. eu mudar aqui a cena. Agradecer a presença de vocês aí, por ter assistido a nossa resenha aí. Estamos fazendo uns testes aqui, né? Tem um cara que tá de azul aqui que tá fazendo uns upgrade meio doido aqui pra poder trazer esse conteúdo bacana aqui para nossas redes sociais. Vocês vão acompanhar muita coisa aí, né? Opa. Tem esse rapaz aqui, ó, que ele tá começando a fazer o conteúdo dele. Você vai acompanhar aí vídeos bacanas do Danilo durante o ano. Lá no meu canal lá você vai encontrar a resenha de Fórmula 1, do que aconteceu aí durante os grandes prêmios que tem. Você vai encontrar também a central da resenha aqui, esse bate-papo gostoso aqui que a gente faz com
com o Danilo e com convidados quando eles aparecem, né? Faz o favor de aparecer. Aproveitar, né, aqui ó, nossas redes sociais aqui, né? Você tá vendo essa transmissão simultânea em 3 canais ao mesmo tempo. São 3 canais? É, são 3 canais e estamos na roxinha também. Tá tendo live lá na roxinha. Você que tá roxinha aí, manda um like, deixa a inscrição na roxinha, vem pra vermelhinha, vem pro YouTube aqui também, se inscreve no canal que isso ajuda demais a gente aqui também. Participe da resenha quando a gente estiver aí na live, porque isso enriquece muito mais o nosso conteúdo aqui. A gente troca uma ideia bacana com vocês também, dando atenção para vocês. Vamos trazer também essa resenha aí do Mundial de Clubes até o final, que é dia 13 de julho. Vamos trazer a volta do Brasileirão. Vamos trazer algumas informações também da Sul-Americana que a gente continua observando, Libertadores e o desfecho do Brasileiro, como é que vai acontecer aí. Danilo, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Nessa brincadeira, nesse projeto aqui, nesse hobby que provavelmente a gente torce para que vire algo muito maior do que a gente imagina. A gente não sabe o dia de amanhã, né? E agradeço muito a presença de vocês por estar acompanhando esse conteúdo, que você possa ter uma boa noite de sono, que você aproveite essa semaninha top, né? Semaninha aí de segunda já com cara de quarta, né? Esse feriadão prolongado que o chefe ama de paixão quando chega esses dias aqui. Poderia ser 6 dias ficar em casa? Poderia, mas o chefe já tá reclamando. Então vai ser uns 4. Vai ser uns 4 dias aí meio que de boa. Então posso trazer conteúdos diferentes para vocês aí. Vocês estão vendo gameplay do novo jogo de Fórmula 1 2025, onde nós estamos fazendo uma resenha bacana aí com modo carreira, modo minha equipe. E também colocar, tentar mais futuramente aí botar o Danilo também nesse balaio de gato aí. Danilo, pode falar, meu filho. Ah, só agradecer aí também, pô. Passamos aí, tivemos espectadores aqui. Eu tava vendo aqui do meu canal, não consegui ver dos 3 aí simultâneo. Do Fernandão não ia conseguir ver mesmo, né? Que é o canal Não dele. tem jeito. Mas, enfim, eu vi aqui a galera que passou aqui pelo meu canal, agradecer pô, pra caramba. Com Amorim, certeza ó. subiu a notificação aí, né? Que é pra galera chegar junto aí. O Paulinho que interagiu aí no chat. Paulinho, pô, amizade nossa aí de muitos anos já. Miliano. Pô, miliano, né? E, pô, agradecer bastante. Eu vou falar isso aqui na Central da Resenha, no meu canal agora, no seu canal também, até atrair. Eu vou falar tanto isso aqui, falar, nossa, esse cara só falava isso, velho. Eu quero estar na Central da Resenha cobrindo Copa do Mundo, irmão. Copa do Mundo, ano que vem no Canadá 2026. Não importa. Então, você pode nos ajudar. Ah, vou dar o Pix? Não, se quiser dar também, a gente aceita. Mas, se não, se você já der um like, já se E se inscreveu aí inscrever no no canal, canal? velho, isso aí já fortaleceu pra caramba, velho. Já mandei pro meu amigo lá, pô, que vocês estão falando aí, a resenha aí, achei da hora. Pô, da hora também, já. Isso aí já manda aí pra uma galera conhecer o que a gente tá falando. É uma coisa que a gente faz por hobby, é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta de trocar ideia de futebol, que a gente gosta de falar. Uma vez ou outra pode ser que a gente fale sobre outros assuntos aí, mas o que manda aqui é o futebol. A gente ama futebol, velho. A gente ama assistir futebol, ama falar de futebol, resenhar sobre futebol. Então, se você puder fortalecer aí, mandar para um amigo, mandar no grupo. Falar, tem um grupo da minha rapaziada aí que joga uma bola também. Pô, esses caras aí estão falando aí os negócios, pô, da hora, dá uma moral pros caras lá. É isso. Já fortalece pra caramba. Vai que a gente chega lá. Nem que seja do Né? México. Nem que seja pra ir assistir uma no Azteca. Pra falar assim, ó, fui assistir um joguinho da Copa. Nem que seja pra ir assistir é, é, Uzbequistão e Venezuela na Copa. Nós vamos estar lá. É isso que importa. Tá? Então, agradecer bastante aí a galera que tem entrado no nosso conteúdo. Se você não se inscreveu aí, se inscreva nos nossos 3 canais. Eu também estou na roxinha, ainda não tenho conteúdo lá. Eu vou chegar lá ainda. Tô me construindo aqui, mas a gente vai chegar lá. Tá? Mas aqui no meu canal, se você entrar no canal, tem um link que te leva para todas as minhas redes sociais.
aqui, no X, no IG, sabe? No IG, na Roxinha. Então nós estamos por aqui. Dá uma moral lá, segue nós lá, manda um alô, manda uma DM, funciona também, beleza? Fernandão tá aí com. O homem faz games, o homem fala de Fórmula 1, o homem faz live nas corridas, o homem ele já tá no outro patamar. No outro patamar, já é imparável. Eu tô começando aqui No ainda. céu tem pão? Eu tô indo a passos lentos. O homem tá. Então vai, filho. Vai lá, Um segue ele lá frenético. também. Curte Fórmula 1? Vai lá ver Fórmula 1. Ah, eu curto os jogos. Mano, o cara já fez. O Essa cara tá assim, tem react aqui também, Que ó. isso? Jogo da classificação do Brasil contra o Paraguai, a gente tava aqui junto. Opa! Fortalecendo aqui na torcida, né? Brasil carimbando aí mais uma Copa do Mundo pra tristeza dos patrão. Mais uma Copa do Mundo que o Brasil participa, né? E vai ter que Sim. liberar a gente mais cedo. Porque esses jogos ainda às 11. Vai ter um jogo. O jogo do Palmeiras agora, né? Às É. 11 da manhã é brincadeira, mano. Tem o jogo 11 horas da manhã. Mas Sim. aproveitando, né? Aproveitando aqui pra você, mais uma vez, ó, é de graça, né? Você pode se inscrever nos nossos canais aí. Que Queria isso, mandar R$ 0. um abraço. Não sei se todo mundo vai ver essa resenha até o final. Acho difícil. Mas pra você que tá em outro país assistindo esse conteúdo aqui, meu muito obrigado. Pra você que tá em Portugal, pra você que tá na Índia, pra você que tá no Japão, meu muito obrigado por estar acompanhando o nosso conteúdo aqui. Pode assistir é, com legenda aí, que vocês vão perceber que nós estamos falando de vocês aqui também, tá bom? E Quase é o isso aí, Botafogo Danilo. meteu o gol, hein? Pra gente encerrar aqui. Quase que encerramos com o gol do Botafogo, galera. Olha, quase dando Quase, sorte do quase foi. Botafogo. É. Mas é isso aí então, galera. Finalizamos, né, Fernandão, por hoje? Por hoje é só, pessoal. A moral da história é essa. Que Deus abençoe Show. vocês. Que vocês possam ter uma ótima semana, um bom sono. Para quem vai assistir o jogo do Botafogo, a gente vai ter um pouco mais de fôlego para poder ver, né, e dormir com sono depois. E é isso, né? Semaninha curta aí tem que aproveitar da melhor forma possível. Que Deus possa permitir que a gente tenha mais um dia para aproveitar aí e que a gente possa também estar na próxima resenha. Beleza, gente? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre e até a próxima. Valeu, pessoal! Valeu, galera. Até a próxima e tchau.